meus olhos. Só Jesus é que pode enxugá-las. Se tu vives tão sozinho, sem paz, sem amor, Cristo quer ser seu amigo. Ele já levou sobre si nossas dores e os nossos pecados. Foi com sangue inocente que nós fomos comprados. Hoje somos parte do reino de Deus. Morre forte, Deus conosco, poderoso em obras, príncipe dos exércitos. O Senhor sempre venceu. Nele não há derrotas, ele é rei sobre todos os Vejo Cristo sobre as nuvens, triunfante, exuberado de vitória, nós descemos. Ouço o toque da trombeta, a igreja vai subindo. Anjos e arcanjos nos esperam no céu. Aleluia, aleluia, nós chegamos ao fim. Os guerreiros que em Deus confiarão. Alto céu, alegria, alto som de louvor. Todos bendizendo ao Filho de Deus. Torre forte, Deus conosco, poderoso em obras, príncipe dos exércitos. O Senhor sempre venceu. Nele não há derrotas, ele é rei sobre todos os reis. O Senhor sempre venceu. Nele não há derrotas, ele é rei sobre todos os reis. Rei sobre todos os reis. Este mundo não tem a sua paz. Este mundo não conhece o que é amor. Este mundo não sabe o que é ser feliz. Eu também não sabia, mas Jesus um dia me encontrou. Jesus buscou-me com seus braços de ternura. Falou-me de um amor que jamais conheci. Fez-me entender o que é a salvação. Então abri o meu coração.
Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode. Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, Ele é Jesus, o amor verdadeiro que o homem pode Foi no caminho para Damasco que o grande Saulo perseguidor, viu gloriosa luz celeste que por terra o derrubou. Dessa luz surgiu a voz: Saulo, Saulo, que me persegues? Ele caído respondeu: Quem é Senhor? Quem é Senhor? Eu sou Jesus que tu persegues, que queres tu, Senhor, que eu faça? Levanta-te e obedece, novo caminho Jesus te dá. Quero também ser de Jesus, ter essa luz que iluminar, e a cada passo ouvir tua voz, até o dia que ao céu chegar. Quero também ser de Jesus, ter essa luz que iluminar, e a cada passo ouvir tua voz, até o dia que ao céu chegar. Eu saúdo os jovens com a paz do Senhor Jesus. Nós estamos dando início agora a uma palavra que será trazida para todos os jovens do Brasil, do exterior, os membros da Igreja Cristã Maranata. Saúdo você também, que recebeu um link, um convite para participar dessa reunião, que está chegando agora ao nosso canal. O que nós vamos agora ter é uma mensagem, uma palavra que será dada para os jovens de todo o Brasil, como eu disse, também do exterior. Vale ressaltar que essa palavra ela foi transmitida ontem para a região norte do país e por uma orientação do Senhor nós estamos transmitindo também para todo o Brasil e exterior. Estamos retransmitindo hoje. É uma alegria ter a sua audiência. Nós vamos agora orar. Nós vamos dar início a esse momento, a esta reunião online com todos os jovens. Nós vamos fazer um clamor pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. E eu convido você, jovem, você que é membro da Igreja Cristã Maranata, a se colocar de joelhos agora para esta oração. Se porventura você recebeu um link, você está nos visitando, portanto, se desejar, pode nos acompanhar nesse gesto ou permanecer da forma como melhor lhe convier. Nós vamos orar agora. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue do Senhor Jesus. Pedimos, Senhor, que Tu abençoes cada servo Teu, cada pessoa que está participando deste momento. Senhor, que Tu estejas falando a cada coração e para isso, Senhor, pela operação do Teu Espírito, pedimos que os nossos pecados sejam perdoados e tenhamos acesso à Tua presença. Nos abençoa, é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, todos podem se sentar? E nós vamos agora cantar um louvor ao Senhor. Vamos adorar o Senhor com um hino, com alegria no coração, com alegria por estarmos vivendo esse momento. E na sequência, o pastor Marcelo Ferreira trará uma palavra para todos os jovens.
Nós saudamos com a paz do Senhor a todos os jovens do estado, né, da região do Amazonas, de Roraima. Dizer que é uma alegria estar aqui convosco e com todos os pastores e obreiros também que estão agora ligados e participando dessa reunião. Foi nos pedido que trouxesse aqui uma palavra acerca desse momento que os jovens estão vivendo. Nós estamos vivendo assim, dias muito especiais. Os jovens estão trazendo muita alegria, né, às igrejas, aos ministérios. Alegria que a igreja está tendo e os pais estão tendo de ver os jovens sendo usados. O Senhor está avivando a sua obra no coração dos jovens. Os jovens têm feito as reuniões, né, do Evangelho Sem Fronteiras, também de outros trabalhos, e dando os testemunhos, entregando dons espirituais, evangelizando, as reuniões estão cheias e os jovens estão se expressando. Isso é uma expressão da obra do Senhor. Os jovens estão dizendo alguma coisa. Quando nós ouvimos tantos relatos de reuniões tão cheias, os jovens estão fervorosos, os jovens estão mandando uma mensagem, né? É uma expressão da obra, os jovens dizendo que querem servir ao Senhor, que amam ao Senhor, que servir ao Senhor é uma prioridade para eles, que eles têm sede de estar na presença do Senhor, de viver intensamente, abundantemente a obra do Senhor, como Paulo recomenda na carta aos Coríntios. Então, mostrar que, inicialmente, aqui nesta palavra, que aquela oração lá de Abacuque está sendo respondida. Assim, aviva a tua obra, né, no meio dos séculos. Na ira, lembra-te da misericórdia. O Senhor está avivando a obra dele. E outra expressão é notifica, né? Notifica a tua obra. É o que um oficial faz, um oficial de justiça. Ele vai notificar alguém, ele vai dar ciência a alguém. Olha, você está sendo convocado, né, para uma audiência, está sendo convocado, né, para um júri, para estar diante do juiz, diante de um tribunal. Os jovens nesses dias estão notificando a obra do Senhor. As pessoas estão sendo informadas que há uma convocação para estarmos diante do Rei da Glória. Os jovens, como a igreja também, está notificando o mundo, que todo homem, haverá um momento que todo homem será convocado a estar diante do justo juiz, aquele que há de julgar as causas dos que o amam e dos que confiam no Senhor. E nesse momento, então, nós queríamos falar aí com os jovens da Amazonas, de Roraima, que em todos os tempos o Senhor sempre confiou aos jovens a sua obra, também aos jovens. Os jovens têm certas características, né, a força, né, a disposição, e também tem, às vezes, um pouco que é da idade, há um pouco de maturidade, isso é uma fase de aprendizado, mas o Senhor nunca excluiu os jovens da sua obra. Se nós formos olhar a palavra, o Senhor sempre confiou aos jovens grandes responsabilidades. Os jovens sempre fizeram parte desse projeto. Vamos então ao Antigo Testamento e vamos encontrar Davi, um menino, né? Fui moço e hoje eu sou velho. Um menino, mas cheio do Senhor, cheio de vontade. Ele amava tanto ao Senhor que ele ficou indignado com aquele incircunciso, o gigante, questionando, blasfemando, tentando humilhar o nome do seu coração dele. Ardeu. Falou, não, eu vou lá. Era um menino, um jovem, mas Deus contou com ele. Você vai pegar Daniel, outro jovem. Então vamos ver muito isso no Velho Testamento. Vários jovens que Deus confiou a eles grandes responsabilidades, profecias, ministério. Daniel era um menino, mas definido diante de um reino tão poderoso, de um império que marcou a história, que está em todos os livros, nas escolas, você vai estudar o Império Babilônico, o Medo-Persa. Daniel estava lá,
um menino, mas que Deus pôde confiar nele. Um menino que eu falo, um jovem. Então, hoje não é diferente. O Senhor mesmo, Deus, ontem, hoje e será eternamente. O Senhor confia nos jovens. O Senhor se revela aos jovens, aqueles que buscam, aqueles que realmente estão compromissados com o Senhor. Ainda falando do Velho Testamento, você vai pegar José, né? José, um jovem, até menino, depois um adolescente, depois um jovem, nas mãos do Senhor. E veja, um jovem provado. José foi um jovem provado. Se ele não tivesse realmente no coração dele a fé que vem, esse elo que liga, esse elo de ligação entre Deus e o homem, ele teria sucumbido, porque tudo deu errado na vida dele. Se é um homem só racional, quanto azar? Não tem azar, não. A vida do servo é profética. Não existe a coincidência, é um jovem provado. E há muitos jovens que estão aqui nessa reunião, né, do estado do Amazonas, de Roraima, provados. Que a vida não foi fácil para eles, não. Tem aí meninas já sofridas pela vida, pelo trabalho, pelas labutas, pelo labutar da vida, mas que conhecem o Senhor. Mas que sabem o que Deus fez na sua vida. Você tem consciência que você recebeu um chamado, uma notificação do céu. E é interessante que José ainda é novo, né? Ainda um jovem. O Senhor revelou a ele a obra que tinha para fazer na vida dele. Olha, ele viu, né, as espigas que se dobravam diante da dele, ele viu que o sol, a lua e as estrelas se encurvavam, e ele entendeu o que o Senhor tinha na vida dele. Nessa época, nessa fase da vida que vocês estão vivendo, é muito comum o Senhor mostrar aos jovens, em sonhos, em dons, em profecias, o que Ele tem para fazer na sua vida. Há coisas que não podem ser reveladas. Que às vezes nós não estamos preparados para saber do que o Senhor vai fazer. Nós não temos estrutura, então o Senhor nos prepara. Mas há pontos, e o Senhor separa os pontos certos, sabiamente, que Ele revela, olha, vou fazer isso na sua vida. Vou fazer isso na sua vida. José ainda é jovem, aquilo aconteceu muitos anos depois, mas ele passou a juventude dele inteira, casou, depois virou um homem, mas aquela profecia estava no coração dele. Então dizemos aos jovens, promessas são para serem guardadas. Guarda a promessa no seu coração. Só te fez uma promessa de um chamado, de uma bênção, de algo, guarda e passa a sua vida, dirigir a sua vida dentro daquela profecia. Porque a vida de um servo de Deus, ela é profética. Ela está tudo escrito no livro do Senhor, como disse Davi no Salmo 139. Quando meu corpo ainda é informe, ainda meus ossos estavam se formando, eis que tudo estava no seu livro. A vida de um servo é profética. E os jovens devem buscar essa direção da parte do Senhor. Mas como íamos dizendo, nesses últimos dias, o Senhor levantou esse trabalho, né? O Evangelho Sem Fronteiras, logo nesse momento de pandemia. Veja como é que tem aí a sabedoria do Senhor, né? Que é um trabalho que está agregando os jovens nas reuniões, nas regiões, nos polos todos juntos. Não é uma reunião de uma igreja, esse trabalho não tem essa característica, mas de igrejas, né? De regiões, onde ali os jovens juntos mostram a força, a disposição de servir o Senhor. Jovens, pois sois fortes, porque já vencestes o maligno. Venceu como? No dia em que aceitou Jesus, no dia em que nasceu de novo. Veja, é importante que os jovens entendam isso na vida da igreja, no dia a dia. O jovem é a força da igreja. Cada setor da igreja tem uma característica, lógico que se destaca. Todos têm as mesmas responsabilidades. Mas se pegar, por exemplo, as senhoras, uma coisa marcante é a oração. Elas sustentam os ministérios. Elas sustentam os jovens na oração, na intercessão, ali. Você pegar os novos convertidos, é a alegria da igreja. Tem uma alegria maior do que você ver um novo convertido aprendendo a clamar, aprendendo a consultar o Senhor, às vezes fazendo essas coisas que
diferentes, porque eles não conhecem ainda a linguagem do povo do Senhor, não conhecem os hábitos, a doutrina também, os usos e costumes, né? Que a palavra fala isso, nós não devemos abandonar os bons costumes, melhor dizendo, os bons costumes. Então, o novo convertido é a alegria da igreja, as senhoras é a oração, o pastor é o ensino, é o ministério, é a doutrina, os jovens é a força da igreja. Provérbios fala que a glória do jovem é a sua força, a sua disposição. Essa disposição que o jovem tem, que às vezes a idade tira um pouco. Mas apesar que se tiver na bênção, vai ser igual o Caleb, né? Foi moço, ele já era velho e a força continuava a mesma, porque aí era força espiritual. Então, jovens, vocês são a força da igreja para evangelizar, para ir para o culto profético, para pregar, para limpar a igreja, para visitar, para poder assistir. E que vocês têm o privilégio, todos nós temos, nós tivemos, muitos de nós tivemos, e os jovens que estão nos ouvindo estão tendo o privilégio de poder dedicar ao Senhor os melhores dias da sua vida, melhores dias de vigor, de força, os dias mais fortes. E para isso, né, haverá galardão na eternidade. Haverá galardão na eternidade. Uma das características dos trabalhos novos que estão surgindo na obra para os jovens é tirar os jovens de ser um espectador. Não é isso mais que o Senhor quer. Aquele jovem que só recebe, como diz o Provérbios, né? A sanguessuga teve 2 filhas, dá e dá. Por quê? Dá aqui de receber. Porque só sabe receber, né? Não, o Senhor está tirando os jovens. Quando vamos para as reuniões do Evangelho Sem Fronteiras, o que nós vamos encontrar? E nas igrejas também. Jovens trabalhando. Você não tem jovens como espectadores. Eles que estão testemunhando, eles que estão entregando os dons, eles dirigem um louvor, eles fazem a abertura, eles trazem a palavra de testemunho, de evangelização. O jovem não é um espectador de alguém. Não. Os jovens estão vivendo abundantemente a obra do Senhor. É assim que o Senhor vos quer. E ao falar nisso, nós nos lembramos do dia de Pentecostes, quando, né, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, em Atos capítulo 2. Alguns pontos ali chamam a atenção, e o primeiro é a expressão todos, como o texto dá ênfase a isso, né? E todos foram cheios do Espírito Santo. E toda a casa se encheu da glória do Senhor. E todos profetizavam e viam cada um deles. Porque essa palavra todos aparecendo, todos foram cheios do Espírito Santo e todos falavam em línguas e toda a casa foi cheia e cada um por quê? Porque a graça é para todos. A graça foi derramada sobre todos, para todos que buscam. Todos quem, né? Você pode perguntar. Para todos que buscam, para todos que estão jejuando, madrugando, clamando. Todos que buscarem recebem a graça, recebem a porção do Senhor, recebem a presença do Senhor. Veja que interessante, né, na carta de Paulo, quando ele fala da esperança, ele fala da unidade da igreja, Ele fala a mesma fé, o mesmo batismo, a mesma esperança, o mesmo Deus e Pai, mas a graça é dada a cada um conforme. Observaram, jovens? A graça na sua vida, ela veio por Jesus. Mas o quanto você vai ter dela está ligado à sua busca ao Senhor. O quanto você está buscando ao Senhor. A graça não é dada, ela foi dada através de Jesus. Mas o quanto você tem dela é o quanto você busca. Olha só, a esperança é a mesma, a fé é a mesma, o batismo é o mesmo, o Deus e Pai é o mesmo. O texto fala, mas a graça não. É dada a cada um recebe. A mesma esperança, a mesma fé, o mesmo batismo, o mesmo Deus e Pai, mas a graça é dada a cada um conforme lhe for útil.
Porque imagina, um que busca muito e outro que busca pouco. Um que está acomodado e um outro que está vivendo intensamente o Evangelho. Então viva o Senhor, sirva ao Senhor, para que a graça possa superabundar na sua vida. Mas estavam falando de Atos capítulo 2. Então ali, quando o Espírito Santo desce, veio sobre todos que buscarem. Eu queria chamar a atenção no final, quando eles estavam profetizando, e pessoas de várias nações ouvindo eles profetizando na sua própria língua. Nós vamos ver no final ali claramente 3 grupos diferentes. E já vou até adiantar e dizer ao jovem, né? De qual desses 3 grupos você faz parte. Vai ficar muito claro. Você tinha ali os apóstolos e mais ou menos quase 120 irmãos que estavam sendo batizados com o Espírito Santo, estavam falando em línguas, estavam profetizando, magnificando a Deus, e a glória do Senhor encheu aquele lugar, e pessoas de todas as nações aí que estavam ali sendo alcançadas. O texto fala assim, ó, e todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros, que quer dizer isto? E outros, zombando, diziam, estão cheios de moços, estão bêbados. Claramente aqui 3 grupos. Claramente 3 grupos. Você tem esse terceiro grupo, que estava criticando. Eles estão bêbados, isso aí, eles estão loucos. Isso aí é pura empolgação, isso aí é... Viram aquilo e começaram a fazer críticas. Você veja, até no dia do Pentecostes tinha gente para fazer crítica. E para botar defeito em tudo. Um dia que foi pleno, aquele dia foi pleno. Porque era um dia profético, a igreja nascia ali. Então o Senhor, você tinha ali as 7 operações do Espírito Santo naquele dia. E mesmo assim, tinha gente para criticar. O versículo 12, nós vamos ver, os que viram, eles não estavam sendo batizados com o Espírito Santo, esse grupo. Eles não estavam falando em línguas, eles não estavam profetizando, mas eles estavam vendo aquilo, eles olhavam e viram Pedro, João, Tiago, né? Tomé profetizando, falando em línguas, falando que Deus era magnífico, glorificando. Eles olhavam aquilo e cada um na sua língua, ouvindo a interpretação e entendendo a sua língua, né? Ou que estava latim, ou que era em grego, ou que era em aramaico, cada um ouvindo a sua língua. Então, como eles estavam? Eles estavam maravilhados, suspensos. Esse grupo é daqueles que não estão sendo usados. Eles não estavam sendo usados. Mas eles estavam maravilhados em vendo os apóstolos sendo usados. São aqueles que não estão sendo usados. Não estão vivendo uma experiência, mas estão maravilhados em ver o que o Senhor faz no meio da igreja, o que o Senhor faz através do jovem, em ver outros jovens ser usados, em ver a segurança do jovem que vai à frente e dá um testemunho, que entrega um dom, que dirige um louvor. Então eles estão maravilhados, suspensos. Quando ele ouve essa experiência do jovem, onde o anjo apareceu, não, o Senhor me deu um sonho, eu cheguei na igreja, teve uma profecia, cumpriu assim, em detalhes, o Senhor fica suspenso assim, meu Deus. O Senhor tem feito isso? Tem feito. Em cada reunião do Evangelho Sem Fronteiras nas igrejas, nas regiões, que a gente ouve, quando os jovens dão testemunhos, muitos estão ficando suspensos, porque nós estamos vendo que os jovens dessa obra, eles têm experiências reais com o Senhor, profundas, de dons, de operação de anjos, de profecias que eram impossíveis, de curas extraordinárias, de salvação de familiares que eram completamente inimigos do Evangelho, suspensos. Então são os que estão maravilhados. E tinha o terceiro grupo, dos que estavam sendo usados. Então você tinha os que estavam sendo usados, cheios do Espírito, os que estavam maravilhados vendo sendo usados, ou seja, eles eram espectadores. Eles estavam assistindo aquilo, meu Deus, coisa maravilhosa, mas eram espectadores, não estavam vivendo, estavam só assistindo. Você, jovem, que é o espectador da igreja nessa obra, e que está maravilhado vendo os outros sendo usados, você pode deixar de ser um espectador e entra nesse arraial. Entra, como diz o texto ali, nas línguas de fogo que estavam ali. E se tinha um terceiro grupo que estava só criticando isso aí, não precisa nem falar. É bom nem ficar perto, porque senão eles podem te contaminar.
Então, o momento que nós estamos vivendo agora é isso. Foi até o que o pastor Gideon te falou, né? Daqui a pouco vai começar a ter as viagens de ônibus, agora será passar essa fase aí da Covid e tudo, e os jovens vão ser enviados com ônibus para viajar, para evangelizar. Sabe por quê? O Senhor conta convosco. O Senhor conta convosco. O Senhor sempre contou com os jovens. Quando o Senhor define a profecia de Joel, ele faz questão de citar os jovens, para mostrar que os jovens fazem parte desse derramar do Espírito. Eis que nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os meus servos e as minhas servas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, os vossos velhos terão sonhos, e sobre os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, e sobre os meus servos e minhas servas derramarei do meu Espírito. Então o Senhor fala, põe os jovens aqui, porque eles vão fazer parte do derramar do Espírito, eles vão fazer parte do avivamento. Os jovens, vocês têm parte nesse derramar do Espírito antes da gloriosa volta de Jesus. Quando nós vamos para o Novo Testamento, não muda. Você vai pegar Timóteo, um jovem. Paulo chama de filho, meu filho Timóteo, um jovem pastor, ainda novo no ministério, mas um homem de confiança dos apóstolos, de muita confiança. A gente pega um momento delicado do início da igreja, quando Ananias e Safira, um casal, mentiram aos apóstolos. Eles venderam a herdade que eles tinham e passaram para os apóstolos o valor, mas esconderam a parte e mentiram. Estão dando tudo e não estava, eles mentiram ao Espírito Santo. O problema foi a mentira, por querer enganar. Se aquilo acontece e depois as pessoas descobrissem, olha, então o Espírito Santo está no nosso meio, ele mentiu e o Senhor não revelou, então ali o problema foi a mentira, foi o engano. E eles morreram ali diante de todos ali. Primeiro Ananias e depois Safira. Eles morrem ali no meio. E esse ponto que nós queríamos destacar para os jovens, ou seja, veja um momento sério ali, Pedro, apóstolo, os demais apóstolos, ali a igreja começando, ainda naquela comunidade ali em Jerusalém, e os dois desfalecem ali no meio das pessoas. Quem foi que teve a responsabilidade de tirá-los ali, de levá-los para fora? Foram jovens. Veja, os apóstolos ali já contavam com jovens. E entender que até aquele momento ainda não tinha os diáconos. Não havia o diaconato ali ainda. Então com quem que Pedro, quem que o apóstolo ali contou? Contou com o jovem. Os jovens vieram, cobriram, talvez com lençol, cobriram e tiraram. Vou até mostrar aqui o texto. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportaram para fora e o sepultaram. Por quê? O diaconato vai nascer um pouco depois. Não havia diáconos. E eu tenho certeza que há jovens que estão aqui nos ouvindo, aí no estado da Amazonas, na Amazônia, em Roraima, que às vezes tem igreja que não tem diáconos, tem um diácono só. E com quem você vai contar? Com jovens. E você pode dizer aí agora, onde está ouvindo, Senhor, o Senhor pode contar comigo. Você pode chegar, ou falar, ou não precisa falar diretamente, mas na sua postura na igreja, demonstrar ao pastor, demonstrar ao diácono que tem ali, ele pode contar contigo, mas não falando, não é falar em si, mas é estar lá, é ser voluntário, é ter disponibilidade. Então, o momento, veja, realmente até tenso. Os dois desfaleceram ali na hora porque mentiram. Safira, que é até o nome de uma pedra preciosa, mas que ali perdeu todo o valor. Quando ela fala que ele que fez, mas que ela sabia, ela foi conivente. Ela não fez, mas sabia. E também teve um juízo. Então é um momento tenso,
como eu estava dizendo. Quem vai tirar ali? Como é que vai fazer? Não, os jovens, não. E o apóstolo Pedro, não, os jovens, são jovens aqui. Confiou. Deviam ser rapazes bem espirituais, muito integrados ali para poder dar uma responsabilidade dessa, né? Levar para fora, sepultar. Deviam ser rapazes, jovens muito sérios, muito comprometidos para poder dar uma tarefa delas. E o Senhor tem feito isso, sempre fez, dando responsabilidade aos seus jovens, ajudando os apóstolos, ajudando aqui hoje os ministérios, até em situações como essa, difíceis. Mas os jovens ajudam a tirar do meio da igreja coisas que têm que ser tiradas. Tirou para fora e sepultaram. Há coisas que têm que sair do nosso meio e que precisam ser sepultadas. E o jovem comprometido, o jovem que tem postura, que entendeu esta obra, ele está lá junto. Não, isso aqui tem que ser tirado. Ele não deixa entrar, ficar no meio. Ele não é conivente como foi Safira. Não. Porque ele entende que a obra é um chamado, que a obra é uma herança, que a obra é uma forma de vida. Assim deixamos essa palavra para os jovens, né, tão queridos dessa região do norte, que sempre trazem tantos testemunhos, que uma área de tanto trabalho, né, que Deus os abençoe, que o Senhor fortaleça aí o trabalho dos jovens, todos os trabalhos dos jovens que estão sendo realizados, as reuniões nas áreas, nas regiões, e que cada jovem aí possa dizer aquilo que foi dito: Senhor, Tu podes contar comigo. Podes contar comigo. Senhor, a minha vida está à disposição do Senhor. Um abraço a todos os irmãos e a paz do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra foi transmitida para você, jovem, nesta tarde, e é interessante que você entenda uma coisa. A mensagem da parte do Senhor, ela não é para ser simplesmente ouvida, ela deve ser aplicada à nossa vida, ao nosso coração, ao nosso dia a dia. Nós vamos orar agora, vamos terminar, encerrar esse período, e você pode pedir isso ao Senhor. Senhor, aplica essa palavra pela operação do Teu Espírito, aplica essa palavra no meu coração, na minha vida, de maneira que eu possa estar vivendo aquilo que o Senhor tem para mim, aquilo que o Senhor quer realizar na minha vida, no meu coração. Amém? Nós vamos então orar ao Senhor e entregar esse período no altar do Senhor. Te adoramos, ó Pai, te glorificamos pela Tua bênção, pela Tua palavra, pela Tua direção, por aquilo que o Senhor faz na vida de cada jovem, pelo Teu projeto, Senhor, na vida de cada servo Teu, porque certamente grandes coisas tens a realizar na vida, Senhor, de cada um daqueles que Te conhece, que vive a Tua obra. Abençoa, sim, cada servo que assistiu, que ouviu essa palavra, que está participando desse momento, Senhor, que sejam envolvidos pela ação do Teu Espírito no seu dia a dia. Recebe no Teu altar esta reunião, esse momento, a oração que fazemos, e em Teu nome dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, as doces, santas e ternas consolações do Espírito Santo, repousem sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Está encerrado esse período. A todos a paz do Senhor Jesus.